573 milhões de reais nos cofres do Fogão. É muito fácil tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar proposta que é bom, nada. Ele não está à venda, diz Rogério Ceni sobre Cauli. Mastriani é apresentado e diz que não pensou duas vezes para vir para o Botafogo. É um privilégio defender o clube campeão da América e do Brasil. Tá carente de atenção? Compra um cachorro, Arthur Jorge. Arthur Jorge se vangloria. Não tenho dúvida nenhuma que fui o melhor treinador da história do Botafogo. Pô, baixa a bola. Isso e muito mais. Tem aqui TNT Esportes, tem placar aberto, tem papo de craque e muito mais para vocês do Botafogo. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Primeiro tempo, acho que o Botafogo até consegue controlar, mas ele não consegue fazer nada. É aí que pra mim é um ponto do Botafogo, esse Botafogo vencedor, competitivo, protagonista, que não é o Botafogo só de agora, já era o Botafogo do Arthur, já era o Botafogo do Luiz. De 23 pra cá é um Botafogo aceleradaço, precisando de espaço, né, pra correr e tal. O do ano passado eu acho até que conseguia ser um pouco híbrido ali e tal, e ter um pouco a bola e paciência, mas não era o melhor cenário. No geral, o Botafogo, esse Botafogo vencedor de 23 para cá, ele tem dificuldades em jogos que a defesa adversária senta lá atrás e você é obrigado a catar o espaço. E ontem era mais ou menos isso aí. E aí você pega a estratégia da Universidade jogando em casa, fecha espaço, Botafogo, se vira, velho. Não vai abrir aqui. Vai abrir a lata, vai tentar e não vai conseguir. E você não tem um cara como o Luiz Henrique, por exemplo, que faz essa diferença demais. Mas, assim, pra mim, o último passe do Botafogo, nesse momento, não existe na temporada. Vai ser muito difícil substituir dois caras de prateleiras diferentes que Luiz Henrique e Almada. Vai ser bem difícil. E outra, você tem um Savarino que... O Botafogo teve um Savarino. E o Savarino jogou demais ano passado. Mas o Savarino também precisa do espaço, ele precisa da conexão com esses caras. Almada, Luiz Henrique, isso facilita a dinâmica. Eu entendo, a temporada mas tá começando pro Savarino, né? Você tem um cara como o Luiz Henrique, melhora muito o futebol dele. Você não tem mais esse cara. É isso, e não tem o Almada. Cara. O Almada é um cara que ele é eixo de várias jogadinhas. Por exemplo, o primeiro gol do Botafogo na final contra o Galo, ele é um participante oculto do gol, mas ele é fundamental. Então, assim, não tem esse cara. E beleza, acho que o Botafogo tem condições de repor numericamente, mas qualitativamente é de fato muito difícil. E aí pega um adversário desse, teve um momento do jogo, acho que o Botafogo tava com 70% de posse de bola. 70%. E tipo assim, mas nada acontecia, entendeu? Aí você tem um ano também, até aqui, abaixo do Igor Jesus, né? Mas aí eu tenho um ponto sobre Igor Jesus. O time muitas vezes não é criativo. E ele tem saído da área para ajudar na criação. E isso distancia do gol. Porque antes ele tinha ali o Almada para dar uma assistência. Ele tinha o Luiz Henrique para puxar pro fundo e dar assistência. Muitas vezes ele está tendo que deslocar para ajudar na criação. Mas mais do que isso. Assim, e sem espaço para atacar também, né? Além dele sair da posição dele, criar não é a do Igor Jesus, cara. Ele é um atacante duro. Mas ele sabe sair. Mas olha o pacote, né? Bom pivô, mas ele não é o cara para criar. Sem Almada e Luiz Henrique, né? E de novo, a temporada começando agora, enfim tal. Eu já gostei do Botafogo no Allianz Parque. Contra o Palmeiras eu achei uma baita atuação, me surpreendeu demais. Mas eu acho que teve mais espaço do que teve também. Contra o Botafogo agora. Do próprio Palmeiras. Para pegar o recorte recente, o Botafogo acho que é muito mais do que jogou contra o Palmeiras do que de ontem, tá? Eu acho que ele vai ser mais aquele time do que de ontem. Mas com as dificuldades também. O adversário se bateu, o atual campeão da América, enfim. O Universidade de Chile fez uma bela festa, é normal, né? A produção coloca aí, a última vitória do Glorioso foi em 6 de fevereiro. E aí eu acho que preocupa, sabe o que me preocupa? A gente tá analisando a perda gigante de Almada e Luiz Henrique. Mas beleza, esse é ver o copo... É o copo meio cheio para justificar, dizer, putz, tem razão da queda. E teve mudança de treinador, que também tá no mesmo espectro de todos os outros, né? Um cara que pensa futebol numa linhagem que tem lógica. Mas, pô, é o time campeão da América, campeão brasileiro, que na prática perdeu 2 titulares. A queda ela é maior do que o que de fato aconteceu. Aí eu acho que por isso a preocupação. Porque assim, a queda, né, é grande. Eu acho que ia piorar. Mas, pô, é muita coisa, velho. Eu acho que perde muito. O time piorou muito. Pode falar, Gi. Não, então, é que ontem, só destacar algumas atuações que ficaram abaixo, que também prejudicaram muito o jogo do Botafogo. O Matheus, mal.
Acho que era um jogo mais pro Arthur, na minha opinião, começar. O Patrick parece que tá abaixo até fisicamente, e isso prejudica ele também. Tem problema com físico. Prejudica bem o ritmo ali do Botafogo. Então acho que essas questões também ontem, e não tendo o Savarino. A questão do gol me surpreendeu bastante. Porque não tem sido um problema o setor defensivo. É claro que erros podem acontecer, mas não tem sido um problema para esse Botafogo. Só que ontem o lance do gol me choca um pouco, até como acontece. Mal posicionado e parecia até numa rotação abaixo, né? O que eu sinto no gol é difícil falar, o cara tá de sacanagem. Não acho que tá de sacanagem, tá? Não acho. Mas é meio que Lento. largaram. O Alex, a recomposição dele é piada, cara. Ele larga o lance. Dá largada Porque quando tá ali ainda no mano, o lateral tá só acompanhando. Ele tá, beleza, ele tá andando. Aí no momento em que o cara dá o corte pra dentro, o zagueiro de cima aproxima, o Alex larga o dele. Porque ia sobrar um cara dentro da área. Ele larga o cara. Daí eu falei, pô, como assim? Ele não acompanhou. Embora, mesmo que tivesse acompanhado, não teria o que fazer. Mas ele larga a situação. Então, eu não sei se foi ali um sentimento de que poderia ter acontecido alguma coisa, mas é um lance que, se você olhar e reparar bem ali a movimentação de cada um, fora que já no começo da jogada tá totalmente exposta ali a defesa do Botafogo, né, cara? Então, mas acho que é pra se preocupar, porque a gente mais uma vez um ano fala isso, né? Que o Botafogo tá começando estranho, tal, mas agora começou o brasileiro. Não, mas beleza. Mas ano passado começou estranho também, né? Não, mas Se não me engano, essa nos últimos anos, sim. Abril, maio, mas já tava um pouco mais certo, né? Mas o Botafogo perde os dois primeiros jogos, não perde? Perde, vai ter Não, que no se ano virar. passado Ele foi começou na pré. desespero. Não, e perde os dois primeiros jogos. Primeiro, da fase de desespero, grupos. trocou de treinador, aí chegou o Arthur Jorge, era um desespero o tempo todo. Estreia com derrota lá, né? Não é? Duas derrotas Não, seguidas. e começa contra o Aurora lá, só empatando, depois goleia aqui na fase preliminar. O começo do Botafogo, desespero ano passado, né? E que não é toda hora que você vai ter que repetir isso, não se quer, até pelas coronárias botafoguenses. Mas, Ele estava numa iminente eliminação na primeira fase, o né? Botafogo estava ameaçadíssimo. Fala pessoal, parando aqui o vídeo rapidinho para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Tio do Fogão. Aqui em cima tem LivePix, ali é o Pix do canal, rafoguense10@gmail.com. Também é nosso e-mail para contato. Quer mandar proposta de parceria, de merchan aqui, de jabá pro canal, manda aí, a gente toca uma ideia, fecha uma parceria. E temos 4 planos de membros, escolhe um aí, tem 3, 5, valores simbólicos, uma vez por mês. Você ajuda bastante o canal, manter a estrutura que a gente tem aqui, seguir sendo o canal com mais posta horas diárias somadas sobre Botafogo no mundo. Então dá uma moral pra gente, sem enrolações, vamos seguir com o vídeo e no final a gente conversa sobre esse jogo, Botafogo e Laú. Mas rapidamente vamos passar aqui pela derrota do Botafogo. E explica aí como é que foi isso aí, ô Pedrosa. Olha, que o Botafogo estava bem no primeiro tempo, exato, né? Exato. E aí? O Pedrosa fala de Botafogo, então estamos combinados nisso? Porque é a torcida amiga, né? É Botafogo. Teve o negócio do Pepe aí, que é a torcida tudo amiga, preto e então o branco. Pedrosa representa Você viu o Botafogo, papo? Então o Pedrosa representa o Botafogo. Você viu o Botafogo? Não, perdeu. Mas você viu? Você Não, viu o jogo? não vi. O Pedrosa Eu vi. viu. Eu também vi. Eu vi. E aí, o que você achou? não, o jogo? Você viu? Não, eu não consegui ver. Não consegui E aí? ver. Bem, vamos lá. Eu acho que, primeiramente, o Renato Paiva, ele surpreende a todos quando ele coloca o Arthur no banco. Ele coloca... Lembra que a gente estava discutindo aqui quem seria o substituto do Savarino? Ele colocou o Matheus Martins e o Santos. Ele não fez o que estava sendo esperado. Ele botou os dois. Exato. Botou os dois. E, inclusive, foi uma coisa que foi realmente uma tomada de decisão no dia. E o Matheus Martins não jogou nada. Já jogou nada, absolutamente nada. Eu achei muito errado essa tomada de decisão dele. Eu acho que o Arthur fez um bom jogo contra o Palmeiras e ele era um cara que estava ganhando confiança. Ele precisa ganhar essa confiança justamente porque é um jogador que veio com uma expectativa alta e que aos poucos ele vai estar se readaptando ao futebol brasileiro. E repito, fez um bom jogo contra o Palmeiras. Jogo de Libertadores, por que não vai colocar o garoto? Eu acho que ele errou nessa situação, nessa escalação inicial. Mesmo com esse erro, eu acho que no primeiro tempo o Botafogo fez um bom jogo. Foi superior. E acho até que a Laú teve um pouco de respeito por ser o atual campeão, para ser muito honesto. Teve uma coisa de, vamos jogar de uma forma um pouco mais reativa. Quando jogou de forma ofensiva, o Botafogo conseguiu fazer contra-ataques. O Igor Jesus foi expulso de uma forma muito boba no final do jogo, mas ele fez um bom jogo, na minha visão. E o Botafogo poderia ter conseguido ser
letal no primeiro tempo, coisa que não foi contra o Palmeiras, se a gente for lembrar, e nem foi letal também contra a Laú. No segundo tempo, eu acho que se encaixa em tudo que a gente aqui na Placar TV, todos nós do Placar Aberto, falamos. Faltou a preparação do Botafogo, porque no segundo tempo, as substituições que são feitas, claramente são substituições muito mais. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, do que por preparação, do que por trabalho. O Botafogo perdeu 3 meses se preparando, ou melhor, não se preparando para as principais competições do ano. Então entra um Jefinho, entrou o Elias, entrou o próprio Arthur e o Botafogo se perdeu em campo. Completamente perdido dentro de campo. Por quê? Porque o técnico é novo, não dá para colocar a culpa no Renato Paiva e ele ainda está explorando as opções que ele tem. Ele ainda está tentando entender como que ele pode fazer para mudar o jogo no segundo tempo. O Botafogo sofreu com essa falta de entrosamento, com os novos reforços. O Botafogo sofreu pela falta de preparação e isso mostra também, repito, o reflexo do que não foi feito no início da temporada. No segundo tempo, o Diori, que eu até destaquei aqui, que saiu do Atlético Paranaense muito malquisto, digamos assim, foi lá, fez o gol, 1-0 Laú, e uma estreia frustrante, eu acredito, para o torcedor do Botafogo. Então, o primeiro tempo, assim, não dá para dizer que foi tão diferente do jogo contra o Palmeiras, quando o Botafogo, de alguma forma, foi dominante, né? Sim. Mostrou algo parecido com o que fez em 2024, né? Um rastro daquele DNA de 2024, mas quando ele precisou variar, quando ele precisou de opções, precisou conhecer o elenco, que ele ainda não conhece tão bem, que está há pouco tempo, ou seja, na hora das mudanças no segundo tempo, o Botafogo se desfigurou. E aí perdeu um jogo que não estava na conta, não estava no orçamento. Porque todo mundo aqui, Raíza, ontem disse, Botafogo é favorito, favoritíssimo contra a Laú. E não só deixou de ganhar, como perdeu. Laú é 9ª colocada no campeonato chileno, tá, Raíza? Exatamente, Ilan. E o Botafogo fez um bom primeiro tempo, tá? Teve algumas oportunidades, mas sofreu com a falta de efetividade. Eu acho que a gente pode até falar sobre a questão do Igor Jesus, que é um centroavante muito bom, é um cara que dá muito jogo, né? Ele faz um pivô excelente, mas é um cara que tem uma média de gols baixa. Essa é a verdade. E acho que, por exemplo, no ano passado, o Botafogo tinha pontas e meio-campistas que tinham muito gol, como o próprio Luiz Henrique, enfim, como o Almada, como outros jogadores também que tinham essa questão do gol. E aí não fazia tanta falta. Esse ano, pelo menos nesse início de temporada do Botafogo, tá fazendo falta essa efetividade do Igor Jesus, tá, Ilan? E assim, essa questão de perder tempo, realmente, o Botafogo perdeu tempo. Mais uma prova disso, tá? Do planejamento errado, por mais que o Textor diga, a temporada só começa em abril, daqui a pouco ele vai falar que, pelo início do Botafogo, daqui a pouco ele vai falar que a temporada começa só no Super Mundial de Clubes. Enfim, e uma prova desse planejamento errado é que o Renato Paiva identificou necessidade de reforços. Aí ele chegou com a janela de transferências fechada, só tem aquela janela especial dentro do futebol brasileiro, que envolve os jogadores que disputaram o campeonato estadual, e aí ele fez pedidos. Um deles foi o Mastriani, que é esse centroavante de gol, que é o cara de gol. Nas últimas 2 temporadas, se não me engano, o Mastriani tem 40 gols no futebol brasileiro. Ele jogou por equipes que acabaram sendo rebaixadas, enfim, mas o gol, ele tem essa questão do gol, e de novo, a janela estava fechada, está fechada, só tem essa janela do futebol brasileiro, e pediu também a contratação do Cauli, né, que está lá no Bahia. Foi uma informação trazida, se não me engano, pelo repórter Elton, acho que foi Elton, só confirmar o nome dele, mas eu consegui confirmar, falei com pessoas ligadas ao Renato Paiva que me confirmaram, é um pedido do Renato Paiva, como o Mastriani também foi um pedido do Renato Paiva, e ele identificou essa necessidade de reforços. Mas, de novo, a janela ela está fechada. Então as opções para o Botafogo são bem limitadas, né? O Cauli, por exemplo, é um jogador importante no Bahia. O Bahia hoje pertence ao Grupo City, não é um clube desesperado por dinheiro. Então vai dificultar ao máximo, né? Pelo que eu soube, o Bahia só topa conversar por ofertas acima dos 10 milhões de euros, tá? Acima dos 10 milhões de euros. Então, assim, é um investimento muito alto. O planejamento do Botafogo, ele, nesse início de temporada, é um planejamento ruim e o time tá pagando o pato. Falta de entrosamento, treinador que chega
e identifica a necessidade de mais reforços com janela fechada, enfim, resultado muito ruim lá pelo jogo que o Botafogo fez no primeiro tempo, por ser o campeão da Libertadores, pela situação do time chileno na tabela do campeonato chileno, enfim, não era nenhum bicho-papão, e a gente viu ali um time que ainda está em formação, ainda está entendendo o trabalho do novo treinador, Ilan. Legal. Você acha que a gente precisa falar do Flamengo hoje, Pedrosa? Acho que não. Não tem né? necessidade então não precisa, nenhuma. então eu vou embora. Não, vou comemorar. Não tem estreia de Libertadores. Que aí dá tempo de eu ir em casa. Não, dá tempo de eu ir em casa até ficar... Tem eu volto pra cá, superchat aí, né? Pitch? Tem placar, tem pós-jogo aqui, hein? Paparazzo Rubro-Negro tem pós-jogo na placar hoje, hein? Tela aí. Vê se vai dar tempo de a gente falar do Flamengo. O Geraldo Bastos está dizendo o seguinte: em São Januário, esse jogo não vai acontecer. Tem nota oficial, vou inclusive ler isso aqui agora. Se ele não falar do Flamengo, vocês podem meter o pé da live, não dar like, vai embora. O cara tá mandando embora da live. Não vai acontecer, garantiu o Tenente Coronel Eduardo Monteiro em contato com o Globo. Dito isso, onde o vice vai perder. Tem a nota aí, bota na tela, deixa eu ver essa notinha aí. Para eu poder ler o texto aqui. Vai perder. O Geraldo falou, vou ler os outros superchats, a gente vai falar do Flamengo agora. A assessoria de imprensa, gente, da Secretaria de Polícia Militar informou que o Comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP, se opôs ao pedido do Vasco para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no estádio de São Januário. Então se opôs, a polícia se opôs, o BEP, né? A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza. Confirmando aquilo tudo que a gente já tratou aqui nos últimos dias, né? Agora com nota oficial, o BEP confirmando que se opôs e não permitiu que o Vasco fizesse o jogo com 2 torcidas em São Januário. Quer completar algo sobre isso? Gostaria de rodar os vídeos aí que a gente separou e fazer uma pergunta ao BEP. Esse perímetro que a gente vai rodar aqui, ele fica em São Januário? A praça esportiva é em São Januário? Esse perímetro aí, que eu sou um frequentador do Maracanã, fica na Tijuca, bem próximo ao Maracanã. Isso aí foi uma briga recente entre, se eu não me engano, Flamengo e Fluminense, a partida em 2025. E tem outros aí também de dentro do estádio que a gente pode rodar. Isso aí foi um episódio com o Flamengo. Tem outros vídeos também que podem rodar. A gente ficaria aqui 10, 15, 20 minutos só rodando vídeos de confusões e problemas e dificuldades que são enfrentadas quando a gente tem jogos no Maracanã. Vamos falar do Botafogo. O cara tava de cachecol por causa disso. O cara foi visitar o estúdio da rádio. Pode estar gripado, não entra de aqui cachecol. Pô, deixaram o cara entrar aqui. Pior que é sua cara, Jorginho. Vamos falar do Botafogo que é melhor. Rodrigo Brandão tá na linha. Foi muito bom. Fala, Brandola. Muito bem, Breno. Vamos começar falando a respeito do interesse do Botafogo pelo meia Cauli do Bahia. Eu já trouxe essa informação essa semana do interesse do Botafogo por esse jogador que está perdendo espaço no Bahia do Rogério Ceni. Pois bem, até então, o Botafogo não havia feito nenhuma proposta à equipe baiana e ao Grupo City, que é quem comanda o futebol do clube. Porém, uma informação trazida pelo nosso colega Elton Serra, dos canais ESPN, diz que o Botafogo procurou o Bahia ontem e propôs uma troca do meia pelo Matheus Martins. O Bahia, por sua vez, fez uma contraproposta e aí sugeriu a troca do Cauli por Savarino ou Igor Jesus. O Bahia só aceita iniciar conversas se um desses jogadores estiver envolvido na negociação. O Cauli foi recomendado pelo Renato Paiva, com quem já trabalhou em 2023, ano em que o técnico português comandou o Bahia. Ele tem 29 anos e chegaria para suprir uma carência do elenco do Botafogo, que nesse momento só tem o Savarino, que está machucado. E isso forçou o técnico Renato Paiva a improvisar o Patrick de Paula, fazendo essa função de terceiro homem de meio campo. Vale lembrar que o Cauli não é o único. O Botafogo avalia outros nomes da posição aqui no mercado brasileiro, lembrando que o prazo para transferências domésticas vai até o dia 11 de abril. Enquanto não chega esse jogador de meio campo, o Botafogo segue com o que tem. E quem vem fazendo essa função atualmente, como eu disse, é o Patrick de Paula. Tem feito, inclusive, boas atuações jogando nessa nova função. Ontem, diante da Universidade de Chile, não teve uma atuação destacada, mas
mas nada comparado a outros jogadores que tiveram atuações bem apagadas. O PK deve seguir na equipe titular na partida contra o Juventude, sábado, no estádio Newton Santos, pelo Brasileirão. A gente ainda não tem informações se o Savarino terá condições de atuar nessa partida, assim como o Bastos. Existe essa expectativa de que os dois estejam à disposição e que possam jogar. Quem também pode estar à disposição pela primeira vez é o Mastriani, que será apresentado oficialmente amanhã na sala de imprensa do estádio Newton Santos. Ele que já vem treinando com os demais companheiros desde o início da semana, já está regularizado e, estando tudo ok com ele, ele vai para o jogo, deve ser relacionado e aí deve ter uma oportunidade, não como titular, mas pelo menos durante a partida, já visando o confronto contra o Carabobo na próxima terça-feira, já que o Igor Jesus foi expulso ontem e o Botafogo só tem Juan Cruz e Elias Manuel para a posição. Então o Mastriani chega para acirrar essa disputa como substituto do Igor Jesus na terça-feira pela Libertadores. Valeu, Breno. Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão. Cara, me atentei a essa negociação aí bem desigual, né? O Botafogo queria o Cauli e podia mandar de volta o Matheus Martins. Um troca-troca. É aquela parceria igual aquela bebida? Aquela bebida... Isso. Começa com o cara... É a cerveja, não é? Isso. Cerveja preta, não é essa? Isso. Então... Essa parceria aí. Um entra com um, outro entra com o outro, né? Cauli pelo Matheus Martins, beleza? Aí o Bahia falou, ok. Mas como é que é? A gente não quer o Matheus Martins, é isso? Isso. A gente aceita negociar, claro. Cauli, beleza. A gente escolhe o Savarino ou o Igor Jesus. Só isso, né? Irmão, tu que fez a proposta, o Bahia tem o direito de responder de proposta. Exatamente. E aí, guloso, hein? O time do Bahia, hein? Irmão. Ou paga a multa rescisória do cara. Se quiser Botafogo levar... não quer pagar a multa. O Botafogo quer fazer um bem bolado. Bem bolado. Os mais antigos. E o Bahia não quer fazer bem bolado nenhum. O Grupo City não quer conversar com o John Texto. O Grupo City, será que tá precisando de grana? O Grupo City? Eu acho que não. Pode falar, meu amigo, você pode pagar. Agora quer trocar? Beleza, é isso. A trocar eu aceito. Eu troco esse por esse. Ó, minha Cauli lista... pelo Savarino, vale não? Pô, será que vai? E assim, isso, Cauli, pelo agora amor de tem um Deus, efeito gente. Mas o Savarino ruim. é craque, né? Eu não vi ninguém falando, mas é um efeito ruim. Essa negociação vaza, imagina como o Matheus Martins recebe isso, né? Não é legal. Dos dois lados. Assim... Pô, o cara não me quer e não me quer aqui também. Eu lembro de uma notícia que eu dei na época, pessoal. Que isso? O Léo vai lembrar dessa notícia. O Fluminense tentou negociar com o Botafogo. Lembra do Maranhão? Sim. Meio atacante Maranhão. Vem da Chapecoense? Então, o Fluminense tentou negociar o Maranhão com o Botafogo em troca de mandos de campo no estádio Newton Santos. Pô, que isso, cara. Não é assim, o cara ficou pistola. Eu falei, eu mandei um zap na época pra ele. E aí? Eu não pude falar no ar até pra preservar a fonte, obviamente que era o próprio jogador. Agora que passou 10 anos, agora pode falar sobre isso. Cara, obviamente o cara fica, gente. Esse podcast aí agora. O jogador fica pistola, cara. Lógico que fica, pô. Teve um repórter barbudinho que mandou mensagem, xinguei todo mundo. Lógico, o cara... Moleque, você nada a ver com a história, não, xinguei. Lógico que não, mas o cara fica pistola, óbvio que fica, pô. Vai ficar. Não, assim, e é o momento, o Matheus tá mal, né? Ele não tá rendendo. E tá tentando se reencontrar. Aí recebe a notícia dessa. Assim, pelo amor de Deus, tá, gente? Aí vai ter a galera que vai dizer assim: mas ele é profissional, tem que render, tem que se esforçar. Mas a gente sabe que na prática o cara pode acabar sentindo. Enfim, não sei também se vai sentir. Depende do mental, do psicológico dele. Mas não fica legal, né? Uma tentativa dessa. E a gente sabe que vai vazar, né, cara? Qual negociação? Você já viu alguma negociação? Uma única. Me lembra uma única contratação. Que aconteceu do nada? Que aconteceu assim, do nada o clube anunciou e ninguém tinha a menor noção. Eu só lembro a do Marcelo. Do Marcelo. E a do Marcelo teve um cara que vazou de manhã e ninguém acreditou. O Vilela, Viajante Tricolor, ele tem um canal no YouTube, ele dá a notícia antes. Assim, eu não sei se a galera não levou fé, mas ele deu a notícia antes. Talvez não tenha repercutido tanto. E aí veio. Só que veja bem, ia ser surpresa, ninguém ia saber. 2 horas antes. Mas vazou. Ou seja, sempre alguém vaza, cara. É muito difícil. Sempre tem um fofoqueiro. Lá no bairro eu tinha um time chamado Perebinhas do Amanhã. Aí a gente precisava de um jogador. Perebinha do Amanhã? Fui. Foi. E aí a gente precisava de um jogador e a gente trocou o moleque lá da rua por 2 copos de cerveja pro treinador do nosso sacanagem, cara. E sabe o que aconteceu? Mano. A gente foi eliminado com o gol dele. Não, pelo time que ele tava. Lógico, pô. O destino é implacável. Tem esses roteiros previsíveis. Vamos fazer um break. Seja no Perebinhas da manhã, pra galera ou seja no Botafogo, no futebol no Jardim Progresso. Botafogo. Botafogo transfere direitos de Luiz Henrique e mais 2 jogadores ao Lyon por 573 milhões de reais. Mais de R$500 milhão
para pagamento a longo prazo. Os direitos econômicos de Luiz Henrique, que o Botafogo vendeu, acho que foi 70% pro Zenit, e ficou com 30%, né? Ficaram 30% aqui no Botafogo ainda, com futura venda. E de mais 2 jogadores foram transferidos pelo Botafogo para o Lyon, por 91,7 milhões de euros, cerca de 573 milhões de reais. A informação é do relatório da Eagle Football e foi divulgada por Rodrigo Matos no UOL. O Lyon ficou com uma dívida com o Botafogo nesse valor e tem longo prazo para pagamento, acima de 1 ano. Um ano? Vamos botar aí, pô, for 2 anos, 3 anos, 500 e poucos milhões, mesmo que pague em 3 anos, pô, é mais de 100 milhões por ano. Então ainda é um baita de um acordo. O clube obteve a transferência dos futuros direitos econômicos de 3 jogadores do clube brasileiro por 91,7 milhões de euros. Um dos jogadores transferiu em janeiro de 25 por 33 milhões de euros por uma das companhias da Eagle Football, que é o Botafogo, né? Diz o documento. O nome dos jogadores não são citados abertamente, mas o atleta do Botafogo, que foi vendido no começo do ano, foi o Luiz Henrique, né? Que foi ao Zenit. A transferência dos direitos econômicos ajuda o Lyon em sua busca por regularizar a situação financeira e evitar a punição na França. Os 3 jogadores somados estão estimados em 139 milhões de euros. O clube, assim como o Botafogo, faz parte da Eagle Football de John Textor. Cara, é o que a gente já falou. O Lyon não pode ser rebaixado na França. Não pode ser punido na França. Se for punido na França, o Botafogo se ferra também. A Eagle inteira se ferra. Porque na hora de abrir o IPO na Bolsa de Valores, ações na Bolsa de Valores, quanto mais times valorizados, né, melhor para disparar as ações. Agora, se tiver um na Série B, por exemplo, não o Molenbeek, que é um time pequeno, mas o Lyon ou o Botafogo na Série B, isso despenca as ações da Bolsa de Valores e ferra com a Eagle. E quanto mais valorizado tiver a Eagle Football na Bolsa de Valores, mais dinheiro entra para investir nos clubes. Então, o Lyon forte é o Botafogo forte. Também porque jogadores que querem vir para o Botafogo para depois ir para o Lyon, não vão querer ir para o Lyon com o time rebaixado, né? Então, às vezes, um jogador que nunca viria para o Brasil, só o Botafogo consegue trazer. Traz para cá, joga um ano aqui, destrói jogar bola, como foi o Almada, Luiz Henrique, ganha títulos e vai pro Lyon. Esse cara com o Lyon rebaixado não viria para cá. Entendeu? Então o Lyon forte é o Botafogo forte. E querendo ou não, 573 milhões de reais é uma baita grana. Uma baita grana. Ficou pistola, Rogério Ceni, sobre o interesse do Botafogo em Cauli. É muito fácil tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar proposta que é bom nada. Ele não está à venda. O técnico do Bahia, Rogério Ceni, foi questionado sobre o interesse do Botafogo em Cauli e negou que tenha havido qualquer proposta pelo jogador. O meia foi titular no empate de 1-1 contra o Inter na noite de quinta-feira pela Libertadores em Salvador. Aspas. Primeiro que não tem proposta nenhuma. Ao menos o que foi passado pela direção para mim. Não tem uma proposta. Às vezes o cara vai lá, pega o telefone porque trabalhou com o cara, dá uma ligadinha pro cara. Da minha parte, do grupo, lógico que a decisão nessa área sempre é deles, mas eu não venderia o jogador. Não teve uma proposta, R$1 de proposta, não teve 1 centavo. É que é muito fácil você pegar no telefone e dar uma ligadinha pro jogador para dizer, briga aí e tal. Disse o Rogério Ceni, que falou até em tentativa de tumultuar o ambiente do Bahia. Pô, fala sério, o Botafogo quer tumultuar o ambiente do Bahia? O Bahia é tão gigantesco assim, meu Deus do céu, hein? Que nariz em pé, hein, Rogério Ceni? Não teve proposta, não teve interesse na troca ou coisa assim. O Cauli é nosso jogador, nós queremos que ele fique e ele é importante para o nosso sistema de jogo. É importante em vários jogos para nós. Hoje foi usado justamente para tentar dar superioridade no meio campo, que o Inter joga nesse 4-1-3-2, deixando hora para o 3-5-2. Achamos que ter a bola hoje era muito importante e o Cauli é muito útil para a gente. É muito fácil você tumultuar o ambiente dos outros. Apresentar a proposta que é bom, absolutamente nada. E o Cauli, na minha parte, não está à venda. Bom, da parte dele é uma coisa, mas se o Grupo City quiser vender, ele pode não querer vender, mas se o Grupo City quiser vender, é outra história. Segundo o jornalista Jonas Stelman, o Bahia pediu pelo menos 10 milhões de euros, 62 milhões de reais para abrir conversas. O Botafogo, por sua vez, considera o valor muito alto
e não está disposto a pagar tais cifras pelo jogador, de acordo com o jornalista Matheus Medeiros. Mastriani diz que não pensou duas vezes em vir para o Botafogo, privilégio de defender o clube campeão da América e do Brasil. Cara, ele é a cara do Diogo Defante, cara, impressionante. Reforço anunciado na última segunda-feira em meio à janela de doméstica especial dos estaduais, centroavante Mastriani celebrou a oportunidade de jogar pelo Botafogo. O uruguaio disse que não pensou duas vezes ao aceitar a proposta alvinegra. Ele foi emprestado pelo Atlético Paranaense até dezembro. Há 2 ou 3 dias que vínhamos conversando e tudo saiu bem rápido. Não foi uma coisa a se pensar. É uma oportunidade que, quando chegou, a gente não pôde pensar duas vezes. É lindo saber que tenho esse privilégio de defender o clube que é campeão da América e campeão do Brasil. É uma expectativa muito grande, um orgulho muito grande poder estar aqui. Espero que seja uma caminhada linda, uma caminhada de muitas conquistas para mim, principalmente para o clube, disse Mastriani à Botafogo TV. Estou muito feliz, espero poder contribuir com a expectativa que tenho. Poder contribuir com o tamanho do clube e estar pronto em campo. Estar pronto para poder ajudar, para poder trazer e fazer gols, para poder deixar todo mundo feliz. É um ano grandioso por todas as coisas que temos para disputar e que pode ser muito, muito grande. Muito bom para toda a torcida do Botafogo. Que ela nos apoie, que continue com a gente para darmos muitas alegrias. Mastriani falou sobre o legado dos uruguaios no Botafogo, citando o ídolo Louco Abreu, que era centroavante como ele. Eu sempre falo que o uruguaio é um cara que gosta de deixar as portas abertas. Ficou primeiro com o Louco Abreu, que é um ídolo para todos os uruguaios. Há outros uruguaios hoje que estão fazendo um bom trabalho. Então espero ser um dos outros jogadores que venham ajudar a fazer isso, a abrir portas para que os uruguaios continuem escrevendo sua história linda com essa camisa. O novo camisa 39 será apresentado à imprensa hoje às 14 horas no estádio Newton Santos. Ele já está regularizado e pode estrear contra o Juventude sábado pelo Brasileirão. E pode, e deve ser o centroavante titular contra o cara bobo, já que o Igor Jesus ficou aí de fora por causa da expulsão infantil no último jogo. Arthur Jorge se vangloria e diz: não tenho dúvida alguma de que fui o melhor treinador da história do Botafogo. E peidou de fazer de novo esse ano, correu fora da pressão. Hoje, técnico do Al Rayyan, Arthur Jorge foi treinador do Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileiro de 24. Em entrevista ao Sport TV de Portugal, no último mês, o português se vangloriou o que fez no clube e explicou o motivo de mudança na carreira. Eu diria que é mais o ir em busca constante de projetos que me são propostos, que aparecem naturalmente com mais facilidade quando ganhamos. Aconteceu em Braga, aconteceu também no Botafogo. Acabo por ter a oportunidade de escolher dentro daquilo que entendo ser o melhor. Que muitas vezes fala-se pelo fechar de alguns ciclos. Entendi que naquela altura que o ciclo do Braga estava prestes a fechar. Era o fim da temporada. Iniciou o Arthur Jorge. Entendi também e concluí toda a temporada do Botafogo, onde não tenho dúvida nenhuma que fui o melhor treinador da história do Botafogo, por aquilo que conquistamos, pelo que conseguimos fazer em termos de título. É um fato, vai sempre ficar marcado na história do clube. Surgiu depois a possibilidade de vir para o Al Rayyan, que me abre outra perspectiva, em contexto totalmente diferente, em projeto talvez mais abrangente que os que tive no passado recente, afirmou. O treinador ainda não fecha a porta de retorno a Portugal no futuro, mas apenas se for para trabalhar no Benfica, Porto ou Sport. Ou seja, ele fechou as portas do Braga, Usou o Braga de trampolim e agora não quer mais voltar pro Braga, agora quer só Benfica, Sport e Porto. Tô aqui, nariz em pé, o Braga que se lasque. Tive propostas que me chegaram pelo meu empresário. Meu empresário apresentou para podermos conversar e ponderar a possibilidade. Voltaria a Portugal apenas para treinar os 3 grandes. Havia essa possibilidade, mas tendo em conta o timing, na altura descartamos outras propostas. Cara, eu acho que ele tá com o nariz em pezinho demais. Acho que tem que dar uma segurada. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Live Pix do canal ali em cima. 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15. Você escolhe um que cabe no seu bolso e ajuda muito o canal. Mesmo com um valor simbólico de R$3 por mês. Um pouquinho, mas ajuda bastante o canal, tá? Fico por aqui. Decepcionante o jogo de hoje, mas vamos para cima. Ano passado a gente perdeu os 2 primeiros jogos
e mesmo assim conseguimos a classificação. Então dá pra gente classificar ainda de boaça, sem muito susto. Fico por aqui, obrigado a todos, até o próximo vídeo.